Olá, estudantes do Era Uma Vez, tudo bom? Eu sou Tiago, sou aqui do povo Chucuru do Ururubá. Eu sou educador aqui no povo Chucuru há mais de 12 anos, sou professor, atualmente sou gestor de uma das escolas indígenas aqui do nosso território sagrado. Sou também membro da COPIP, a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, e também faço parte do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, atualmente enquanto presidente. Vim tratar um pouco sobre como se deu esse processo histórico, não só do povo Chucuru, mas dos povos indígenas, em meio a esse processo de colonização que iniciou desde 1500. O povo Chucuru, por exemplo, há relatos históricos e documentos históricos que comprovam que os primeiros contatos que houve entre o europeu e nós, povo Chucuru, se deu ainda no século XVI. Mas o processo de colonização começou efetivamente no fim da primeira metade do século XVII, onde os padres oratorianos vieram de Recife e adentraram o nosso território e iniciaram efetivamente esse processo de colonização, tirando de nós, povos indígenas, não só o povo Chucuru, os nossos modos de viver, os nossos costumes e influenciando efetivamente dentro do nossa cosmovisão. É muito importante a gente tratar sobre isso porque a gente pode de alguma forma estar transpassando para as pessoas como se deu esse processo de colonização aqui. A partir de então, houve um processo do qual o europeu iniciou com muita violência, fazendo com que nós, populações indígenas, deixássemos de lado a nossa língua materna, os nossos modos de viver, a maneira de lidar com o ambiente do qual estamos inseridos. Isso se deu efetivamente, sobretudo, quando o Marquês de Pombal baixou um decreto a partir da coroa portuguesa. E aí, a partir de então, esse diretório pombalino, que é uma legislação que trata efetivamente em relação aos povos indígenas aqui no Brasil, fez com que fosse proibido todo e qualquer indígena falar sua língua materna, batizar seus filhos dentro da língua, com nomes da língua materna, fez com que incitasse os casamentos entre indígenas e não indígenas, fazendo com que a nossa população indígena fosse pouco a pouco se misturando à sociedade hegemônica daquele momento, justamente para nos tirar do nosso nicho cultural. Isso é importante a gente tratar porque isso teve um processo muito violento em relação às mulheres indígenas que aqui habitavam, as nossas ancestrais, e todas as famílias que foram envolvidas dentro desse processo. A partir de então, a gente percebeu que todo o processo de colonização foi fazer com que a miscigenação acontecesse efetivamente para que nós, povos indígenas, pudéssemos, de alguma forma, sermos integrados à sociedade envolvente desde desses séculos que aí perpassaram. A gente percebe que ao longo do tempo, o povo Chucuru, por exemplo, sofreu muito com o esbulho de sua terra. O não índio, ele invadiu as nossas terras, fez com que, de alguma forma, essas terras passassem a ser deles, sobretudo legalizadas através da Lei de Terras de 1850, ainda no século XIX. E a gente percebe que, ao longo desse tempo, os povos indígenas tentaram, de alguma maneira, lutar, sempre lutaram, buscando estratégias, ora se alinhando a alguns fazendeiros que eram contrários à coroa, de alguma maneira tentaram também buscar formas de invadir novamente as terras que eram deles, e nesse processo a gente conseguiu, de alguma forma, chegarmos até o século XX, onde nós, povos indígenas, a partir da primeira metade ainda do século XX, conseguimos efetivamente buscar estratégias, junto ao SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que foi extinto na década de 60, de 1960, e aí foi fundada a FUNAI. O povo Chucuru, por exemplo, teve que, para poder ser reconhecido pelo Estado brasileiro, teve que ir até a capital do Brasil, na época, em 1951. Foram a pé, 4 indígenas, foram a pé até o Rio de Janeiro,
buscar o reconhecimento do Estado brasileiro, né, para que o Estado brasileiro pudesse de alguma forma dar o direito a nós, enquanto povos indígenas, de podermos viver de nossa terra. A partir de então começou um processo, né, onde vários de nossos ancestrais, né, lutaram efetivamente para que a gente pudesse, né, viver novamente em nossa terra. Na década de 80, por exemplo, o cacique Chicão, juntamente ao pajé, seu Zequinha, e várias outras lideranças indígenas daqui do estado de Pernambuco, por exemplo, como Quitéria-Binga, do povo Pancararu, seu João Tomás, também do povo Pancararu, e outras lideranças se reuniram para que nós, populações indígenas aqui do estado de Pernambuco, pudéssemos reclamar as nossas terras e tirar os invasores dos nossos territórios sagrados, para que a gente pudesse de alguma forma viver livremente, viver da terra, lutar pela terra, viver da terra, assim como dizia o cacique Chicão, né? E dentro de todo esse processo, lutar por uma educação que seja específica, diferenciada e intercultural, pautada dentro dos eixos que orientam nossa educação, que é terra, identidade, história, organização, espiritualidade, agricultura, enfim, são eixos, né, transversais que orientam a nossa educação para que a gente possa fazer uma educação específica, né, que seja de qualidade para os nossos educandos, para que eles possam, né, resguardar a sua cultura, sua identidade, lutar por sua terra, lutar pelo seu modo próprio de viver, né? Mesmo em meio a tantas colonialidades viabilizadas pelo processo de colonização ao longo desses mais de 500 anos. Então deixo aqui o meu abraço a todos e todas, né? A gente está sempre à disposição para lutar, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais equidade, né, e que seja solidária. Abraço.